Bom dia, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. Nesse domingo abençoado, que cada uma de vocês tenha um dia maravilhoso com a presença do Espírito Santo. E eu estou aqui hoje para falar mais uma lei que está dentro das leis da sabedoria. E hoje a lei que nós vamos fazer uma reflexão é a lei do foco. E quando eu estava aqui, me preparando para poder falar com vocês sobre essa lei, a gente fica na dúvida, né? Nossa, como é que eu vou falar sobre foco? Como que é isso? E aí eu percebi que em todo momento o que mais Deus nos chama é para que a gente mantenha o foco, para que a gente mantenha o foco no alvo. E qual é nosso alvo? A vida eterna. Manter o foco em Cristo. Em todo momento, as Escrituras Sagradas nos mostram que a gente precisa ter foco. E esse foco, quando nós precisamos atingir um objetivo, ele está atrelado a uma outra palavra, que é o sacrifício. Você alcançar o alvo, chegar num objetivo, significa renunciar, sacrificar alguma coisa. Ontem nós falamos sobre a visão que a gente precisa ter, né? A mentalidade, pensar no nosso futuro. Da mesma forma, Deus pede isso para nós com relação à vida eterna. A gente precisa ver, ter uma visão, focar nisso para que a gente realize. E o mais interessante que eu estava pensando aqui agora é que a gente vai pensar em algo que ainda não se concretizou. A gente precisa ter foco em algo que ainda não aconteceu. Então a gente mira e vai, né? Um passinho por vez, todo dia, em direção a esse objetivo maior. Então, assim, em Lucas 12:34 diz o seguinte: porque onde estiver vosso tesouro, ali estará também vosso coração. Então, o que a gente tem pensado sobre o nosso futuro? Não só o celestial, mas também aqui na terra. Se nós estamos nesse processo para que a gente tenha prosperidade financeira nos nossos negócios, a gente precisa também avaliar como está a nossa mentalidade, o nosso pensamento, a nossa direção com relação a isso. Colocar isso num papel, aonde nós queremos chegar. Onde eu falei sobre a visão. Então, fazer um cartaz ou que seja escrito de onde a gente quer chegar. E todos os dias a gente olhar para isso e ver o que a gente pode realizar hoje para chegar mais perto desse alvo. Da mesma forma que nós fazemos com a nossa parte espiritual, nós também devemos fazer com a nossa parte material aqui do mundo. Só que, claro, colocando foco nas coisas corretas. Tem aqui um versículo muito lindo em Filipenses 4:8 que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Então, quando a gente pensa no nosso futuro material aqui, a gente lembre-se disso. Tudo que a gente for fazer será necessário que seja honesto, que seja justo, que seja puro, que seja amável, que seja de boa fama e que tenha virtude e que sempre tenha louvor. Se nós traçarmos os nossos objetivos baseado nesses princípios, nós teremos sucesso em tudo que fazemos, tanto nas coisas celestiais como nas coisas materiais aqui da terra. E esse sacrifício, o que ele significa? Também existe uma passagem em Mateus 13, do 45 ao 46, onde fala de um negociante que procurava uma pérola e quando ele encontrou essa pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha, comprou. Esse é o sacrifício que esse negociante fez. Ele vendeu tudo que tinha por algo que ele sabia que tinha muito valor. E o que é que nós estamos dispostos a sacrificar hoje para ter uma conquista lá na frente?
Por isso que é importante colocar tudo no papel e colocar as prioridades do que nós precisamos fazer na nossa vida. E focar nisso, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas lembrando de todos esses princípios que eu li antes dentro de Filipenses. Avaliar se o que nós estamos querendo para a nossa vida é honesto, é justo, é puro, é amável, agrada a Deus. O que nós queremos agrada a Deus. Então, colocar isso no papel e continuar firme nesse propósito. A gente precisa disso, ter uma mente positiva, da mesma forma que nós cremos em Jesus, nós cremos na vida eterna. Esse princípio nós devemos aplicar em tudo na nossa vida, nos nossos negócios, para que a gente prospere. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de planejar o nosso dia, planejar nossa semana, nosso mês, nosso ano. E nós precisamos fazer isso. E eu sempre vou falar que nós fazemos os nossos planos, nós fazemos nossos projetos, mas Deus tem sonhos maiores para nós. Então, que a gente também tenha essa resiliência. Por mais que a gente planeje, podem ser que aconteçam situações, circunstâncias ao longo dessa jornada que não aconteça do jeitinho que a gente planejou, mas que a gente continue convicto, com fé e esperança de que Deus tem o melhor para nós. O importante é o nosso passo, é o passo que a gente dá rumo ao que a gente precisa, né, rumo ao que a gente quer conquistar. Então, colocar metas diárias, o que eu vou fazer hoje? O que eu posso fazer hoje para alcançar o meu objetivo para daqui a 5 anos? O que eu preciso fazer? Então a gente precisa colocar isso no papel, minhas irmãs. Precisa fazer essa reflexão, colocar em prática tudo que Deus tem nos ensinado, porque só assim prosperaremos. Isso são princípios que nós não podemos negociar. E a gente leva a nossa vida de qualquer jeito. Ah, o que vai ser hoje? Seja o que Deus quiser. Ah, o que vai ser amanhã? Seja o que Deus quiser. E a vida não é assim, não é isso que Deus nos propõe. Nós precisamos ter foco, ter metas, precisamos ajustar a nossa vida alinhada aos princípios e propósitos de Deus para a nossa vida, tá bom? Então, sobre o foco, era isso que eu queria falar para vocês. Essa é a meditação de hoje, que a gente consiga parar um momentinho do nosso dia e colocar no papel quais são os nossos objetivos, aonde nós queremos chegar, qual o caminho que a gente precisa passar, né, fazer todos os dias para que isso se realize em nossa vida. E orar e pedir a Deus que abençoe isso em nossas vidas. E não perder de vista seus princípios e que tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. E eu tenho certeza que Ele nos abençoará. Então, minhas irmãs, vamos colocar isso em prática. Eu sei que é difícil, não é fácil quando você tem um objetivo e foco, como ele está atrelado ao sacrifício. O sacrifício dói. Abrir mão de coisas, né, que nós gostamos de fazer dói, mas precisamos fazer isso para que os nossos sonhos se realizem, tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.